Você vai falar com o seu amigo, seu consolador, Espírito Santo, para ele falar de uma forma poderosa ao seu coração e revelar a você a palavra dele, amém? O jeito que eu falo, o jeito que eu prego, você já conhece. Às vezes já sabe até para que lado eu vou, para lá ou para cá, né, na hora que eu vou falar. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E o Senhor quer revelar-se de uma forma profunda ao seu coração, através da palavra dele, nessa noite ao seu coração, amém? Feche seus olhos, fale com o Espírito Santo nesse momento. Amado Espírito Santo, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agora trazer espírito de revelação e de sabedoria, ó Deus, aos nossos corações. Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração. Espírito de Deus, revela a Tua palavra no mais íntimo do nosso ser, para que nós sejamos nessa noite um pouquinho mais transformados à semelhança do Teu Filho, que esse é o Teu propósito para nós, ó Deus. Então fala conosco, revela de forma profunda a Tua vontade, a Tua palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amados, nesse tempo que nós estamos aqui como igreja, o Senhor vem falando conosco, vem nos direcionando, ano a ano, né? E é algo muito especial que o Senhor tem nos direcionado, falado de forma profunda aos nossos corações, e Ele vai falando conforme nós vamos tendo maturidade para entender, né? Deus é como nós pais, vamos falando dos nossos filhos verdades, mas à medida que eles conseguem entender, de forma que eles conseguem entender. E algo que nós como igreja hoje precisamos entender, queridos, prestem atenção nisso, é que nós como igreja precisamos ser um ponto onde a presença de Deus se manifesta de uma forma diferenciada. Deus se manifesta na natureza, você olha os passarinhos, você olha as borboletas, você olha as árvores, a chuva, a tempestade, tudo você vê Deus. Você não vê? Eu vejo, percebo Deus na natureza. Mas no meio do povo de Deus, quando o povo de Deus em especial está reunido, 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali a presença dEle, com a sua glória, não somente a presença, mas a glória de Deus tem que estar presente. Todos concordam? Tem que ser um lugar, tem que ser um momento diferenciado, um local diferenciado na nossa cidade. Então o que nós como igreja precisamos fazer é sermos esse lugar da presença poderosa de Deus. E nós vamos falar bastante sobre isso esse ano, e algo que nós sabemos, nós vamos trabalhar isso esse ano, e não só esse ano, nós vamos dar, e não que nós não trabalhamos isso, nós vamos trabalhar de uma forma muito mais intencional e profunda, essa questão de trazer a glória de Deus para o nosso meio, porque essa é a igreja dos últimos tempos, queridos. Então esse vai ser o nosso... Nós vamos focar nisso, né? Bastante esse ano, vamos trabalhar de uma forma bastante intensa, começar a trabalhar de forma mais intensa, essa questão da presença de Deus em nosso meio, na nossa vida em particular e no meio da igreja. E uma coisa que nós sabemos, que nós já sabemos, Deus responde, queridos, fome, Deus responde sede. Você tem fome de Deus? Tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Pode dizer amém? Quanto você tem fome? Nós temos fome de Deus. Você está aqui. Então você quer Deus, você tem uma fome de Deus. Mas quanto nós temos fome de Deus? A palavra do Senhor nos diz: vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscardes de todo o vosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então Deus quer de nós
essa fome para que ele possa se manifestar. Então precisamos, queridos, trabalhar um pouquinho essa fome, nossa fome de Deus. Porque muitas vezes não temos fome? Quantos já perderam o apetite aqui alguma vez na vida? Levanta a mão quem já perdeu, acho que todos, por algum motivo, né? Tem uns que nunca perdem, mesmo doente, né, Rogério? Mesmo doente, né? Mas em geral, né? Quando nós estamos doentes, nós perdemos o apetite. E muitos crentes não têm apetite por Deus porque estão doentes espiritualmente. Nós precisamos começar a tratar um pouco melhor disso. Porque o povo de Deus tem que ser um povo faminto e sedento de Deus. Porque esse povo faminto e sedento de Deus vai trazer a glória de Deus. Vai trazer a presença de Deus. Deus só vem com a sua glória e com o seu poder manifesto no meio de um povo sedento e faminto. Amém? Por outro lado, nós precisamos nós como povo de Deus, precisamos ser aquele povo que tem cheiro de comida para o mundo. Quantas vezes você passou lá no seu bairro, na sua vila, nem bem hora de almoço ainda, né? Mas você sente aquele cheirinho de picanha, né? Na grelha, né? Aquele cheirinho de churrasco. Ou aquele cheirinho de cebola, de alho, mais ou menos na hora do almoço ali, fritando, né? Já te aguça, né? Já fica, nossa, cheirinho de bife fritando assim, né? Grelhado, com a cebolinha. Já vai te aguçando um pouco a fome, não vai? Não vai? O apetite. Já começa a pensar, já começa a salivar a boca, já começa a pensar, que delícia. Nós precisamos ser esse povo que tem o perfume de Cristo e que faz as pessoas sentirem o desejo de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos o perfume de Cristo. Então nós temos que ser esse perfume, onde nós estivermos, no nosso trabalho, escola, aqui reunidos, e as pessoas que passam perto de nós sentem algo diferente, sentem um perfume diferente, e ele começa também a querer algo daquilo, tem algo diferente. Ele não sabe o que é, mas é o perfume de Cristo, que está causando nele um apetite, uma fome por Deus. Nós temos que ser esse povo. Por isso que nós precisamos trabalhar de uma forma mais intencional essa questão da presença de Deus nas nossas vidas em particular e no meio da igreja. Amém? Você quer ser essa igreja? Onde as pessoas passam perto e falam, eu quero isso que ele tem. Eu não sei o que é, mas eu quero isso que ele tem. Porque ela começa a sentir fome por causa do cheiro que ela sente, do perfume que ela sente. E uma das coisas que nós precisamos ser intencionais, queridos. Nós não somos como um cachorrinho que não é intencional. O cachorro não é intencional. Ele faz tudo por instinto. Você treina ele. Você faz o cachorro fazer o que você quiser que ele faça. Dando um petisquinho depois que ele obedeceu você. Ele faz o que quiser. Porque ele pensa no petisco depois. É instinto de alimentação, de comer. Nós não somos assim. Nós somos seres que raciocinam, que têm um intelecto criado por Deus com vontade e que pode tomar decisões, e precisamos ser intencionais de fazer algumas coisas para que Deus possa responder-nos. Então, estão entendendo? Diga amém. Então precisamos ser intencionais. Precisamos tomar uma posição. Mesmo que eu não tenha fome, eu vou comer, porque a hora que eu ficar mais saudável, eu vou sentir apetite. Eu vou começar a gostar dessa comida. Quantos já viram aqueles adolescentes? Todo adolescente eu acho que passa por essa fase, né? Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa carne. Eu não gosto daquilo. É uma fase. Daí a pouquinho, está devorando tudo. Né? O que ele não gostava já gosta. Né? Mas por quê? Porque não tinha nem experimentado, falar, eu não gosto, não tinha nem experimentado. Não é assim? É assim ou não é?
Mas quando nós experimentamos intencionalmente, né, quando a mãe vai lá e força, você vai comer. Ele come. Na outra vez não precisa forçar mais. O Lucas só está comendo alface. Cadê o Lucas? Olha lá. Está comendo alface já, acredita? Saladinha com alface, com temperinho. A Letícia também. Odiavam alface. Mas nós vamos aprendendo, porque temos que ser intencionais. A intenção deles é: não vou levar bronca, não quero levar bronca, então vou comer. Aí começa a comer e gosta. Você precisa ser intencional em algumas coisas para você gostar e ter fome e apetite por aquilo. Eu quero falar hoje sobre prioridade. Isso tudo foi só para falar desse ponto. Temos que ser intencionais em dar prioridade a alguma coisa, sermos intencionais nisso, porque se nós não damos a prioridade, nada do que nós falamos aqui vai acontecer. O Senhor não virá, se manifestará na sua vida com poder e glória. O Senhor não virá no nosso meio e nos fará ser realmente um perfume que se manifesta por toda essa cidade. Não fará, nós precisamos ser intencionais. E uma das intenções é justamente viver intencionalmente dando prioridade a alguma coisa. E não são prioridades, queridos. Chega no começo de ano, todo mundo faz sua listinha lá. Tem alguém que ainda faz a listinha? Faz uma listinha lá, pensa, né? O casal, ó, esse ano nós vamos fazer isso, nós vamos dar prioridade para isso, para isso, para isso, para isso. São 10, 20 prioridades. Prioridade, a própria palavra já diz. A primeira coisa, a mais importante. Prioridade é prioridade. Nem é muito correto nós falamos prioridades. Porque é a primeira. Quantas coisas primeiras você tem na sua vida? Por isso que eu não vou falar aqui prioridades. Vou falar prioridade. É a primeira, ponto final. Não tem muitas coisas primeiras. Tem uma coisa que é primeira, que você tem que colocar na sua vida. E a partir daquela prioridade, então todas as outras coisas são decorrentes dela. Não é uma lista de prioridades, é uma prioridade. E a partir daquela, todas as coisas dependem daquela. Quero que você abra comigo lá em Filipenses 3, 5 ao 11. Vou falar da prioridade de Deus. Qual a prioridade de Deus? E qual a nossa prioridade? Deve ser a nossa prioridade. Estou lendo na NVT, nova versão transformadora. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses o seguinte: fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Deixa eu falar. Som. Quero falar. Para trocar. Vamos para nós entendermos o que nós temos.
Paulo era uma pessoa era um homem que vivia dentro da prioridade que realmente era prioridade. E nós precisamos, para entendermos qual é a nossa prioridade, a prioridade de Deus. Qual que é a prioridade de Deus? Você sabe qual é a prioridade de Deus? Nós falamos bastante disso na Escola de Discípulos esse ano. Qual é a prioridade de Deus? Que prioridade que Deus tem para conosco? Para com o ser humano, qual é a prioridade de Deus? A prioridade de Deus, queridos, é morar com o ser humano eternamente e revelar-se a nós eternamente. Hoje nós já vivemos um pouco disso. O Senhor já mora em nós pelo seu Espírito e Ele já se revela a nós em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, através de Cristo. Mas nós um dia iremos viver isso de forma plena e total e completa. E eternamente nós vamos conhecendo Deus, conhecendo Deus, conhecendo Deus. E Deus é infinito. Como é que nós sabemos que Deus é infinito? Deus criou a natureza, o universo, que nenhum homem consegue enxergar seu fim. O universo é infinito, Deus também é infinito, Ele que criou. E o universo revela a glória de Deus. Então, o plano de Deus, o plano eterno de Deus. Qual que é o plano eterno de Deus? Pensa aí, pensa. Plano eterno de Deus qual é? Morar conosco. Morar juntamente com o homem, morar no homem e revelar-se ao homem eternamente. Isso foi lá no início, no Éden, e nós vemos isso lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Deus deseja morar com o ser humano. Com todos? Não, não são com todos. Com aqueles que creem e realmente desejam isso também. Com esses seres humanos, Deus habitará eternamente. Então essa é a prioridade de Deus. Eu sinto muito dizer, e talvez eu deixe alguém meio triste, mas Deus não tem prioridade em abençoar sua vida financeira, sua vida profissional. A prioridade de Deus não é abençoar a vida dos seus filhos para fazer a vida do seu filho dar certo aqui. A prioridade de Deus não é fazer a sua vida funcionar, queridos. Nós vivemos um evangelho que faz com que os crentes pensem que Deus está à disposição dele para fazer a vida dele na terra dar certo. E com essa visão, nós vamos olhar lá para os apóstolos, vamos olhar para eles e falar: nossa, que gente derrotada. Um foi crucificado, outro foi preso, outro foi decapitado, apedrejado, matado com a espada. Que povo derrotado é esse? Deus não cuidou deles. Eles não tinham fé. Passaram necessidades. O apóstolo Paulo fala, passaram necessidade. Mas Paulo não tinha fé. Como assim? A questão é, queridos, que os crentes de hoje não entenderam que a prioridade de Deus não é te abençoar nessa terra. Ele vai te abençoar? Ele pode te abençoar? Pode. E Ele vai, sim. Ele quer que você seja abençoado nessa terra? Claro que quer. Mas não é prioridade dele. Então vamos entender. Porque muitas vezes, como a Flávia falou aqui hoje, Deus não atende nossas orações. Quantas orações você teve já que não foi atendida por Deus, que você queria e você desejava ardentemente no seu coração? Deus não te atendeu. Por que Ele não atendeu? Porque essa não é a prioridade dele. Ele está olhando para você e Ele já analisa em você, que Ele te conhece muito bem, melhor que você mesmo. E Ele vai olhar em você e ver se aquela bênção que você vai estar pedindo, que consequência ela vai ter para você na eternidade. Isso vai te aproximar mais dele ou vai te distanciar dele? Vai te dar experiência para alguma coisa no futuro, para que você se aproxime mais dele ou não? Deus conhece a nossa história. Então Deus vai agir na sua vida, ouvindo a sua oração e atendendo ela do jeito que você quer, porque Ele sempre atende a nossa oração, sempre. Só que Ele não faz sempre o que a gente quer. Ele faz coisas às vezes que nós não queremos. Mas Ele sempre ouve a nossa oração e sempre atende.
A questão é que o Deus fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos precisando no momento ou não, está totalmente ligado, intimamente ligado, as consequências daquela bênção na nossa eternidade. Porque a prioridade de Deus é que você viva a vida eterna com Ele. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quantas vezes já ouviu falar, nossa, tão bonzinho, né? Morreu. Olha, uma pessoa tão boa, que coisa terrível que aconteceu com ele. E tal pessoa lá, que é um demônio na terra, e não acontece nada de mal com ele. Quantas vezes nós achamos as coisas injustas? Mas queridos, as coisas, Deus tem o domínio da história nas suas mãos. Da história da humanidade toda. E muita gente não entendeu até agora porque que tal candidato ganhou e tal candidato perdeu. Mas Deus tem o domínio da história nas suas mãos. E Ele está fazendo as coisas acontecerem de modo que o máximo de pessoas possíveis, e inclusive nós, estejamos na eternidade, preparados para a eternidade. Esse é o foco de Deus, essa é a prioridade. Então, suas orações não são atendidas? Agradeça a Deus, rola no chão em adoração e em gratidão a Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, porque a prioridade dEle é ver você lá. E muitas bênçãos que Ele nos dá, nos dá bênçãos até muito maiores do que nós pedimos. Ele supre, às vezes está necessitado de algo, e Deus supre até mais do que você queria, te dá mais do que você queria, no seu trabalho, na vida profissional, na vida amorosa, no seu casamento e tudo mais. É porque aquilo vai te aproximar dEle. O interesse de Deus, a bênção que você quer vai te aproximar dEle ou vai te afastar dEle? Agora e depois também com o tempo. Porque Deus conhece a sua história. Quando estão entendendo, diga amém. A prioridade de Deus então, que Ele deve ver você lá, é que você esteja lá. Para isso, não se engane. Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições. Essas aflições que nós passamos, muitas vezes, todas as vezes, vão nos levar para mais perto de Deus. Quantos de nós, levanta a mão aqui, não se afastou de Deus, começou a relaxar no seu tempo de oração, de busca, quando todas as coisas estão bem? Já aconteceu isso com você? Mas quando as coisas começam a não dar certo, ai meu Deus, eu preciso jejuar, preciso orar. É isso. Crentaiada interesseira, não é? Interesseira, queridos, isso é sintoma de multidão, não de discípulo. Esse negócio de buscar Deus somente a hora que as coisas estão, né, está chegando, é sintoma de que você é multidão e não discípulo. Os discípulos estavam com Jesus se tinha pão, se não tinha pão, se tinha água, se não tinha água, eles estavam com Jesus. Ó, nós queremos estar contigo, porque afinal de contas, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras da vida eterna, para quem nós vamos? Esse era o pensamento deles. Na multidão, não acabou o pão, vou embora. Quem nós somos? Multidão ou discípulos de verdade? Quem somos, queridos? Se nós buscamos a Deus somente na hora da necessidade, é filho interesseiro, que só vai dar um abraço no pai e na mãe quando quer alguma coisa, quando quer um dinheirinho. Isso é multidão. Mas o desejo de Deus, e Ele age dessa forma na sua vida, e muitas coisas ruins estão acontecendo na sua vida, porque Ele quer te chamar para Ele. Um dia talvez, quando você for não precisar ficar correndo a Deus somente quando a necessidade bate no nariz, quando a água, né, está te afogando, talvez você passe por menos esses problemas que você está passando. Mas vai passar por outros. Porque os problemas e as dificuldades, elas sempre vão nos fazer dependentes de Deus.
Só não precisamos passar por problemas, queridos, desnecessariamente, isso eu sempre falo. Desnecessariamente por desobediência, por não buscar a Deus, isso não. Olha o que diz Apocalipse 21:3, só para basear aquilo que eu estou falando. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Essa é a vontade de Deus, vontade eterna, propósito eterno de Deus. É isso também que você quer? É isso que você quer? Igreja, agora, do tamanho do seu desejo, é isso que você quer? Diga amém. Manifeste isso todos os dias para o Senhor. Senhor, eu quero estar contigo eternamente. Faça como o apóstolo Paulo disse aqui. E lá em João 17, Jesus diz assim, na sua oração sacerdotal: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Olha o desejo de Jesus, nos últimos momentos na terra, orando para que seus discípulos ouvissem. E João registrou essa oração. O que ele pede para o Pai? Ali, queridos, nesse momento, presta atenção no que estava acontecendo ali naquele momento. Deus conversando com Deus. O Filho conversando com o Pai. E o Espírito Santo envolvido. A Trindade conversando. E expondo e abrindo totalmente o coração um ao outro. E Jesus fala: eu quero que esses que o Senhor me deu estejam comigo para sempre. Esse é o desejo de Deus. Você esteja com Ele. Então eles verão toda a glória que você me deu. Será que Jesus estava lá? Lá eu vou ser o tal. Vou mostrar para todo mundo esse que o Senhor me deu, que eu sou grande. Eles verão a glória que o Senhor me deu e isso significa que nós participaremos dessa glória, porque aquilo que nós vemos, nós participamos. Quando nós vemos a glória de Deus, nós começamos a participar dessa glória. Não tem como ver a glória de Deus e não participar dessa glória. Está entendendo? Aquilo que nós vemos, nós participamos. Então essa é a prioridade de Deus, queridos. Todas as coisas da sua vida vão fluir, vão acontecer e deixar de acontecer, de modo que lá no final você esteja com Ele, se você quiser, se você realmente persistir, se você permanecer. Amém? Então qualquer coisa que você pedir, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, faça como o apóstolo Paulo ensinou: dê graças ao Senhor. Muitas coisas já aconteceram na sua vida que você não queria, é ou não é? Muitas coisas ainda vão acontecer na sua vida que você não quer. Nós não temos o controle, mas em tudo nós damos graças a Deus e sabemos que o controle está nas mãos dele. Eu não preciso temer o mal que pode acontecer no futuro, porque eu sei que Ele está no controle e Ele sabe o que Ele quer. E qual é a nossa prioridade? Então Deus tem uma prioridade, e todas as coisas Ele vai fazer acontecer e mexer na história das nossas vidas, e na história da humanidade, e na história do nosso país. Fazer as coisas acontecer, um ganhar a eleição, outro perder, um morrer, outro nascer, tudo de acordo com a prioridade que Ele tem, o seu propósito eterno, no seu propósito eterno. E nós, qual é a nossa prioridade, queridos? A prioridade do que vai depender todas as outras coisas que nós fizermos na nossa vida. Qual é essa prioridade? Ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus, com a prioridade de Deus, concorda? Tem ou não tem? Totalmente alinhada com a prioridade de Deus. A nossa prioridade é conhecer Deus e fazer, por consequência, fazer Deus conhecido. Nós estamos aqui nesse tempo, e todas as coisas estão acontecendo na nossa vida, segundo o domínio e o controle de Deus, para que nós conheçamos a Deus. Conheçamos a Deus e possamos viver na eternidade com Ele. Como é que nós conhecemos a Deus? Quem é que revela a Deus para o ser humano?
Quem que é a exata expressão de Deus? Pode responder? Quem é? Vocês estão muito tímidos. Vamos falar bem alto. Quem é a exata expressão do Pai nessa terra para nós? Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele é a exata expressão de Deus. Lá em Hebreus 1:3 diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de todos os pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Então o Filho irradia a glória de Deus. Então a nossa prioridade tem que ser o quê? Conhecer Jesus. Deus expressou quem Ele é na terra para os homens através de Cristo, através de Jesus. Então a nossa vida ela tem que ser cristocêntrica. Tudo é Cristo, queridos. Tudo é Jesus. Nós conhecendo Jesus, analisando a vida de Jesus, o que Ele fez, o que Ele pensou, a forma que Ele agiu, como Ele viveu, nós estaremos conhecendo quem é Deus, que é a exata expressão do Pai. Ele mesmo diz: olha, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Quer dizer, Ele só diz também o que Ele ouve o Pai dizer. Então, a nossa vida ela precisa estar focada em conhecer Jesus. Intencionalmente, queridos, essa é a nossa prioridade. Essa tem sido a nossa prioridade. Conhecer Jesus. Tem sido ou não tem sido? Provavelmente, para muitos, não tem sido. Os crentes acham que gastar lá 20 minutos, meia hora de manhã, falando com Deus e lendo a Bíblia é suficiente. Queridos, isso é o básico do básico do básico. É a colherzinha de sopa para um bebezinho. Uma mamadeira para o bebê. Você precisa estar o dia todo ligado e buscando a Deus. E fazer de tudo, colocar isso como prioridade. Se a sua prioridade é conhecer Deus, você não vai ficar 2 horas assistindo uma série de televisão, mas vai ficar 2 horas estudando a palavra e lendo um livro, lendo a palavra, meditando na palavra. Qual é a nossa prioridade? Se nós não colocamos isso como prioridade, essas coisas não vão acontecer na nossa vida. Conhecer Deus. Deus mandou Jesus para se revelar a nós e morrer numa cruz para se revelar, para mostrar quem Ele é. E qual importância nós damos para essas coisas. Para Cristo na cruz. O que acontece, queridos, é que nós, naturalmente, todos nós, acabamos sendo muito atraídos para as coisas desse mundo. Para as coisas que são perecíveis, para as coisas que acabam. Nós somos naturalmente, a nossa carne é naturalmente atraído para isso. É muito gostoso simplesmente você sentar no sofá, descansar naquele sofá macio, pôr um filmezinho lá para distrair a cabeça, nós focarmos nas coisas aqui, na nossa vida profissional, que nós precisamos realmente buscar isso, melhorar, ganhar mais dinheiro. Isso é bom, é bênção, não tem problema. O que não pode ser o nosso foco. Os cristãos hoje estão muito presos nas pequenas coisas desse mundo, que é passageiro. Uma pequena ilustração. Nós, nessas férias, nós viajamos. Fomos lá conhecer Londres, Paris, o velho mundo. E chegando lá, a Flávia não vai gostar que eu vou falar, mas eu vou falar. Chegando lá, num quarto do hotel lá, que nós ficamos, no dia seguinte ela já quis ir lá nas lojas, comprar um monte de móvel para colocar no quarto. Aí queria comprar um sofá, uma geladeira, um fogão, mobiliar o quarto. Vocês vão chamar ela de louca, não vai? É louca. É só uma brincadeira, ela não quis fazer isso.
Seria muito louca fizesse. Vai passar 12 dias, 14 dias num hotel, onde não é sua casa. Você vai ficar gastando tempo da sua viagem, comprando móveis, gastando dinheiro, por um negócio que não é seu, não é sua casa, e você vai embora de lá. É claro que nós não focamos nisso, porque não é a nossa casa. Você está entendendo? Não é a nossa casa. Então nós curtimos lá, passeamos bastante, nos divertimos, foi muito bom. Andamos igual um camelo, andamos muito, muito mesmo. Mas nós não podíamos fazer um negócio desse, não é a nossa casa. Essa terra, esse mundo, queridos, não é a nossa casa. E tem gente louca, ao invés de curtir aquilo que Deus tem para a vida dele aqui, porque a vida é maravilhosa, a vida é gostosa, a vida é uma bênção que Deus nos deu, e nós devemos curtir e viver essa vida aqui, em alegria na presença de Deus, sim, com tudo aquilo que Deus tem providenciado para nós, ao invés de viver realmente a vida no prazer da família, né, no prazer do amor da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Ficamos preocupados em adquirir coisas, mas nós não somos daqui. Você entende? Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem, queridos, 70, 80 anos só, e nós vamos embora para a nossa origem, de onde nós viemos. Não podemos ficar perdendo tempo e gastando energia, simplesmente conseguirmos bens e as coisas aqui, porque vão passar, vão ficar, e nós vamos. Nós precisamos prestar atenção onde está a nossa prioridade. Precisamos começar a prestar atenção de uma forma mais clara, intencional, e pedir para o Espírito Santo, me mostra onde eu estou colocando a prioridade da minha vida. A vida é uma só, queridos. É um tiro só. E o relógio só vai para frente. Às vezes a gente quer voltar um pouquinho atrás, mas não volta nem um segundo. A gente começa a lembrar, né, dos nossos filhos bebezinhos no colo, e a gente reclamava, ficava bravo porque chorava de noite, né? Agora a gente lembra com alegria aqueles momentos de choro, né? A Letícia às vezes chorava, de forma assim, parecia que estava estrangulando ela, mas não tinha nada, né? Quem teve filho assim? Chora, que parece que está estrangulando o bebê. O vizinho escuta e fala, nossa, o que será que estão fazendo? Será que estão surrando esse bebê? Não tem nada. Só quer chorar, porque o bebê sabe fazer isso, chorar, fazer cocô, arrotar. Só isso ele sabe fazer. Nem rir direito, rir. E nós nos amamos, né? Mas dá saudade daquele tempo, né? Mas não volta atrás. É um tiro só, querido, e só anda para frente. E se nós não prestarmos atenção, nós não vivemos a nossa vida com aquilo que realmente era prioridade, que valia a pena, porque nós ficamos focados em tantas outras coisas, e gastando a nossa energia, colocando os nossos sonhos em tantas outras coisas, que simplesmente iam passar, passaram, vão passar. Nós não somos daqui, vamos focar naquilo que interessa, vamos focar naquilo que vale a pena. Todas essas coisas que valem a pena, queridos, elas precisam ser consequência da prioridade que nós damos em conhecer Jesus. Você tem algo que você tem que fazer na sua vida, no meio do seu trabalho, a hora que você está limpando a casa, fazendo seu serviço, na escola. O que eu estou fazendo nesse tempo para conhecer um pouco melhor Jesus? Não é só o nosso tempo devocional, cumprir minha obrigação. Vim no culto, cumprir minha obrigação, agora só semana que vem que eu venho de novo. O que nós precisamos fazer na prática para conhecer Jesus? Na prática, vida prática, dia a dia. O que nós precisamos fazer para conhecer um pouquinho melhor Jesus? Algumas coisas você já sabe, talvez tudo você já sabe. Nós falamos bastante disso. Nós precisamos gastar tempo. Primeiro, Deus se revela a nós em Cristo Jesus através da sua palavra. Se você não lê e você não estuda a palavra de Deus, desculpa.
você não vai conhecer Jesus. Ou vai conhecê-lo de uma forma tão superficial, que isso não vai ter ação na sua vida. Você precisa estudar a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra. E hoje, mais do que nunca, em todos os tempos da humanidade, nós temos facilidade e oportunidade de estudar a palavra, de meditar a palavra todo o tempo. Você tem mensagens pregadas maravilhosas na internet, no YouTube. Você tem estudos maravilhosos para fazer da palavra de Deus. Quando eu era jovem, precisava correr em Bauru, comprar livros. Não tinha palavra para você ouvir, só se você comprasse uma fita cassete que enrolava tudo, era uma porcaria, ruim pra caramba. Hoje nós temos toda a condição. Às vezes nós preferimos ficar olhando no Instagram. É ou não é? Quanto tempo às vezes nós gastamos com aqueles videozinhos idiotas do Instagram? Tem coisa boa também, tem videozinhos que são bons, da palavra que fala conosco também. Mas os videozinhos tão tontos, né? E você fica viciado, vai passando ali, passando, só para arejar a cabeça, enquanto você podia estar lendo um livro, meditando na palavra, ouvindo uma palavra. Você está caminhando lá, fazendo esteira, né, para manter o seu corpo. Todos fazem isso, não faz? Aqui? Manter o seu físico mais saudável. Faz uma esteira lá, pelo menos 3 vezes por semana, uma caminhada. Deixa eu ver quem faz. Só isso. Academia, quem faz academia? Meu querido, vou dizer uma coisa para você. Se você não cuidar, você não vai cumprir o propósito de Deus nessa terra, porque você vai morrer antes. Você não está cuidando do corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Vai andar de bike, tem um grupo de bike aí, né, da igreja. Entra lá no grupo, vamos dar uma caminhada, vamos passear de bike, é uma delícia. Vai fazer uma caminhada no meio do mato, ou no pole mesmo, que é ruim, mas também vale. No pole, onde eu não gosto, né, de caminhar lá, gosto de caminhar mais na estrada. Vai fazer algo, e nesse tempo que você está fazendo isso, põe uma palavra para você ouvindo, um louvor para você ouvir. No seu trabalho, queridos, tem um tempinho lá, programa, a cada hora, 5 minutinhos lá que você pode, né, dar aquela... e ouve uma palavra, medita numa palavra, um versículo que você leva no celular lá, leia, leia várias vezes, leia de novo, até aquilo internalizando no seu coração, na sua mente, e você possa entender, e Deus revelar no seu coração. Quer ter uma palavra de Deus revelada no seu coração? Eu leio a Bíblia e eu não entendo. Quantos já falaram isso? Eu leio a Bíblia e eu não entendo. Levanta a mão, os povos têm medo de se manifestar. Eu também já falei isso. Mas vou dar uma dica para você. Pega um capítulo, uma passagem. Ora a Deus, Senhor, eu quero revelação, eu quero entendimento disso. E pega numa versão de um português que você entenda. Ou então vai procurar no dicionário o sentido das palavras. É você ler. E ler de novo. E ler de novo. Fica uma semana lendo o mesmo capítulo e pedindo, Senhor, me revela. Garanto para você que algo Ele vai revelar ao seu coração naquilo que está escrito ali. Um entendimento no seu espírito. Porque você está orando e buscando. E é exatamente isso que Deus quer, revelar a você. Então nós precisamos ser intencionais. Eu não tenho tempo. Faz 15 minutos de manhã, faz 15 minutos na hora do almoço, faz 20 minutos, meia hora à noite. Na hora que você está lavando louça. Todo o tempo possível, queridos, todo o tempo possível, esteja ligado em Deus, seja falando com Deus, seja glorificando a Deus. Isso vai se tornando um hábito na sua mente, que isso fica constante. A minha mente é assim. Esses dias que eu percebi, a minha mente é assim. Se eu não estou assistindo um filme, uma série, eu estou pensando e meditando em Deus e na palavra. E mesmo às vezes no filme, você se pega analisando o filme na ótica da palavra, na ótica de Deus. Para pensar.
E nossa mente precisa ser assim, porque o nosso foco, a nossa prioridade é Deus e é conhecer Deus. Assistiu um filme, olhou no final lá, você tem que tirar uma conclusão, seja que filme for. Lógico que não um filme erótico, mas você tem que analisar e perceber alguma coisa que Deus está falando com você através daquilo. Ou não valeu, não teve sentido. Outra forma, então, de você conhecer Deus, através da igreja, corpo de Cristo. Queridos, nós vamos transmitindo de uma forma sobrenatural, um para o outro, aquilo que nós temos de Deus. Mas para isso, nós precisamos ter comunhão, estarmos juntos. Agora, se você não tem a capacidade, se você não tem a disciplina, se você não tem como prioridade se reunir como igreja, sinto muito, já está perdendo uma grande parte daquilo que você poderia estar conhecendo de Cristo através dos seus irmãos. Por isso que nós nos reunimos. Senão a gente ia ser crente, ia ser um discípulo de Jesus, cada um na sua casa e acabou. Mas nós precisamos nos reunir. Por isso nós temos as nossas conexões, você precisa estar no meio dos irmãos. A comunhão com os irmãos, mesmo você sem perceber, de forma sobrenatural, vai te trazendo um conhecimento de Deus. O relacionamento com os nossos irmãos vai nos trazendo um conhecimento de Deus. Estar no culto, priorize estar no culto, priorize estar nas conexões, nas reuniões que nós fazemos. Esse ano nós queremos fazer bastante reuniões de oração. Priorize estar aqui orando juntamente com os seus irmãos, buscando a presença de Deus. É isso, queridos, não é complicado, é simples. Nós só precisamos tomar a decisão e colocar na nossa vida o que é prioridade. E sempre irmos analisando na nossa vida, sempre o que eu estou colocando como prioridade, de uma forma sincera. Comece a colocar e se analisar, porque a nossa tendência da nossa carne é ir colocando as outras coisas, muitas outras coisas como prioridade. Colocamos nossos filhos como prioridade, colocamos nossa esposa, nosso esposo como prioridade, os amigos e tantas outras coisas. São boas coisas, mas a prioridade tem que ser conhecer Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, queridos, é natural, por consequência, nós fazemos Cristo conhecido, porque aquele perfume que eu falei no começo, ele começa a emanar de nós. E as pessoas começam a conhecer Cristo através de nós. Amém? Você entendeu? Então, nesse ano, nós estamos ainda no primeiro mês. Você precisa tomar uma posição e começar a decidir o que é prioridade na sua vida. A partir dessa decisão e de você andar dessa forma, com essa prioridade, todas as outras coisas vão mudar. Todas as outras coisas na sua vida, elas serão governadas por essa prioridade. E Deus vai te orientar e te dar sabedoria para viver assim. Cada um tem a sua vida, as suas situações. E na sua vida você precisa então colocar: a minha prioridade está sendo conhecer a Cristo ou não? O salmista Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor. Acho que Salmo 24, se não me falha a memória, e ela sempre falha. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor eternamente, por longos dias, e contemplar a sua beleza, contemplar a sua face, e adorar. Uma coisa, prioridade, queridos, uma coisa peço ao Senhor. Assim, é por essa prioridade que tem que ser dirigida a sua vida. Olha o que Jesus diz, para terminando, lá em João 17, 26. Eu revelei o teu nome a eles. Então Jesus revelando quem Deus é. Quando fala do nome, é quem Deus é. Então Jesus veio revelar a nós quem é Deus, quem é o Pai. E quanto nele eu continuarei a fazê-lo. Você percebe que a nossa vida tem que estar centralizada em conhecer Cristo? Porque nós conhecendo Cristo, nós conhecemos Deus.
É em Cristo que nós podemos conhecer Deus. Ele diz assim, mais ainda: então, Deus se revelando a nós, em Cristo Jesus, e Ele continua fazendo isso conosco, revelando o Pai. Quando, o que Ele está dizendo aqui? Quando essa revelação de Deus, presta atenção, quando essa revelação do Pai em Cristo Jesus atinge o nosso espírito e nós recebemos essa revelação, Jesus diz assim: então, o teu amor por mim estará neles. O que Jesus está falando, queridos? Ele não está falando o amor de Deus estará neles. O teu amor por mim estará neles. Você percebe o que ele está dizendo? E eu estarei neles. Então Jesus está dizendo assim: eles vão me amar, Pai, eles vão me amar, como o Senhor me ama. Jesus quer o seu amor, queridos. Jesus está desejoso do seu amor. Você entendeu isso? Jesus está ansioso e desejoso pelo amor do seu coração por Ele. Não que Ele seja carente de amor, necessitado, coitadinho, eu preciso ser amado. Não, mas Ele quer esse relacionamento mútuo de amor para que você participe da glória dEle. Ele deseja o seu amor. Ele quer que você o ame. Ele quer que você se derrame na presença dEle, que você o ame, que vocês vivam uma relação de amor profundo e intenso e satisfatório. E quando nós vivemos esse amor que realmente preenche a nossa alma, que a única coisa que pode ser preencher a nossa alma é esse amor de Jesus, o amor de Deus, o amor por Jesus, nós não sentimos falta de mais nada. Nós paramos de focar nessas coisas daqui e nos amores do mundo, porque nós nos sentimos satisfeitos. Porque o homem foi feito para se sentir satisfeito no amor de Deus. Lembra daquele filme, A Cabana? Tem um momento lá que Deus fala para aquele homem lá, que eu não lembro o nome dele, que estava lá: olha os passarinhos, eles foram feitos para voar, cantar. Essa é a vida deles, e assim eles glorificam o Pai. Você foi feito para ser amado. Então a nossa natureza, queridos, Deus nos fez com uma natureza para nos sentirmos amados. Nós precisamos nos sentir amados e nós precisamos amar. O ser humano é assim, e se ele não viver dessa forma, recebendo esse amor e dando esse amor de volta para Deus, nada nesse mundo vai satisfazer. Não é o amor de uma mulher, não é o amor de um homem, não é o amor dos amigos, não é reconhecimento do mundo, nada vai satisfazer o ser humano. Por que tanta gente que conseguiu tantas coisas, tanto amor do mundo, de repente você ouve lá, fulano de tal, tão conhecido, tão famoso, tão amado, tão querido pelos seus fãs, morreu de overdose? Porque nada vai te satisfazer. Esses sonhos seus, os meus sonhos, os seus sonhos, que estão fora desse plano de conhecer Deus e de viver esse amor, não vai satisfazer o nosso coração. Mesmo que sejam sonhos bons, agradáveis a Deus até, mas não vai satisfazer. O que satisfaz o seu coração é o amor de Deus por você e o seu amor por Ele. Ele quer viver esse amor, e você precisa priorizar conhecer Deus para viver esse amor. Ninguém ama quem não conhece. Nosso amor por Deus, por Jesus, cresce à medida que nós o conhecemos. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós o amamos, nós o amamos e sentimos e recebemos o seu amor, e mais satisfeitos nós vamos estando e vamos ficando. E podemos viver uma vida, apesar das dificuldades nessa terra, uma vida alegre. Alegria, queridos, uma vida alegre. Apesar dos problemas, das dificuldades, uma vida alegre, uma vida feliz. Porque nós temos tudo o que nós precisamos, o amor de Deus e o relacionamento de amor com Ele. É isso.
tão simples. E nós buscamos e complicamos e buscamos em tantas outras coisas. Então, para encerrar, amados, prioridade de Deus, estar conosco. Prioridade nossa, que tem que ser a mesma de Deus, estar com Deus, conhecê-lo e viver esse relacionamento de amor com Ele. Ou nós passamos uma vida vazia, focado em coisas, nós seremos naturalmente levados para as coisas que não satisfaz. Nós seremos facilmente levados ao pecado que não satisfaz a nossa alma, somente o corpo e de forma momentânea. Quer abandonar seus pecados? Quer abandonar seus vícios? Simples, queridos. Não é fazer um pacto com Deus e dizer: Senhor, nunca mais vou fazer isso, porque você já fez isso 1 milhão de vezes e faz de novo. O que você precisa, o que nós precisamos, é ter o conhecimento de Deus e nos aproximarmos de Deus, até o ponto onde o prazer do amor de Deus em nosso coração é tão grande, que nós não olhamos mais para as coisas desse mundo, e para os prazeres daqui, seja ele qual for. Coloque-se em pé, por favor. Aí eu queria que você pudesse colocar diante de Deus, confessar, se Ele não tem sido prioridade na sua vida, confessar isso, e começar a tomar uma posição, queridos, porque um povo que não coloca o Senhor como prioridade na sua vida, não vai ter fome, não vai ter sede, porque não vai desenvolver essa comunhão com o Senhor, conhecê-lo, conhecer o seu amor, não vai amá-lo, não vai ter fome. Quando nós vamos conhecendo Deus, nós vamos aumentando a nossa fome, aumentando a nossa sede, e Deus responde fome, e Deus responde a sede. A sua vida pode ser totalmente diferente, independente dos problemas que você tem, das dificuldades que você tem. Ela pode ser totalmente diferente, desde que a prioridade da sua vida seja conhecer Cristo, se relacionar com Ele. Cristo é o centro da sua vida, e prioridade da sua vida é conhecê-lo. Então você vai fazer tudo o que é possível para conhecer Jesus, para conhecê-lo. É isso. Tudo é sobre isso. É tudo sobre conhecer Jesus. E então conhecer o Pai. Eu quero conhecer Jesus.